Hoje, dia 8 de setembro, um dia depois do feriado, que mostrou muita coisa para a população brasileira. Foi emblemático esse feriado. Mas esquece o dia 7. Minha preocupação é o dia 8. 8 meses depois do dia 8 de janeiro. Afinal, como é que a população, como é que é o cidadão brasileiro, que é o norte maior da democracia, ou deveria ser? Afinal, a Constituição fala que todo poder emana do povo. O difícil é aplicar isso pela Constituição. Já não dá para acreditar mais. Mas a grande questão é: 8 de janeiro é uma responsabilidade da direita? Colou essa pecha? Ou deu para entender que tem omissão da esquerda? Que o governo Lula se omitiu, errou, prevaricou. E isso foi demonstrado, inclusive dentro da CPMI de 8 de janeiro, inclusive com as imagens vazadas do G. Dias, inclusive com imagens apagadas do Ministério da Justiça. Ou seja, o que está acontecendo com a percepção da realidade em relação a 8 de janeiro? Nós vamos falar disso nesse editorial. Também nesse editorial ainda, a gente vai falar sobre aquela decisão do Toffoli que teve novos desdobramentos agora, atacando a Lava Jato. Teve manifestação do Procurador-Geral da República, teve manifestação do Ives Gandra Martins. Enfim, tem muita coisa importante para a gente tratar nesse editorial. Bora começar? Não esquece de dar like, de compartilhar. Isso ajuda muito. E se você não for inscrito no canal, puder se inscrever, dá uma força pra gente, tá bom? Bora começar? Vamos colocar isso aqui em pratos limpos, começando com a matéria do Estadão. Antes, dizia-se que a responsabilidade era só desse pessoal de verde e amarelo, né? Mas será? Passados 8 meses, não cabe leniência, ou seja, não se pode perdoar os responsáveis pelos ataques do dia 8 de janeiro, e que quase todo dia tem uma ação da Polícia Federal, né? Para descobrir quem são os mandantes, para descobrir quem são os financiadores, mas, entretanto, falta aí uma manifestação, uma atuação da Polícia Federal sobre G. Dias, sobre quem apagou as imagens do Ministério da Justiça tem responsabilidade, inclusive alguém que eu vou citar aqui. Tá? Mas olha só o que diz essa matéria. Atentado, não cabe leniência, seja com quem orquestrou tão grave atentado à democracia, seja com quem foi omisso. Isso, seja com quem foi omisso. É preciso concluir as investigações. O Estadão já entendeu que a responsabilidade aqui também é daqueles omissos. E a gente sabe muito bem quem. Punir os responsáveis pelo 8 de janeiro. O objetivo das investigações não é um fim político, por exemplo, acabar com o bolsonarismo, e sim jurídico. Punir todos os golpistas, bolsonaristas ou não, e todos os que descumpriram os seus deveres de proteção do Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro. Ou seja, tem muita gente que diz: a CPMI não deu em nada, a CPMI foi um fiasco, a CPMI não valeu de nada, já vai acabar. Não, eu discordo muito. Porque sem a CPMI, sem a atuação da oposição, uma cogitação, porque isso aqui é uma mera cogitação do Estadão. Quem descumpriu o seu dever também, bolsonaristas ou não, porque no dia 8 de janeiro, e pouco tempo depois, a narrativa era: só bolsonaristas fizeram isso, só bolsonaristas têm responsabilidade. Hoje, editoriais como Estadão, como a Folha de São Paulo, como Metrópolis, como Antagonista, como o Poder 360, como a própria Globo, já noticiaram aqui falhas e erros da gestão Lula e omissão. Pode até não parecer, mas sim, isso é crime de responsabilidade, e sim, isso cabe em... Não sei se vai acontecer, afinal, nós estamos falando do Brasil.
país em que o poste faz xixi no cachorro. Mas a história, ela tem fatos. E as narrativas não vão mudar isso. Então, o que a gente pode entender aqui é que ficou demonstrado. Você e eu que estamos assistindo sabemos. O jornalista que escreve essa matéria também sabe. Alguns passam pano, mas sabem a realidade. Teve omissão e a omissão aconteceu. Bora partir para outra matéria agora. Vamos falar ainda da questão do Bolsonaro e de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Moraes manda soltar Max Guilherme, ex-assessor de Jair Bolsonaro, esse que não teve a mesma repercussão que teve o caso do Mauro Cid, né? Jovem Pan News. O ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar a soltura de Max Guilherme Machado de Moura, que estava preso desde maio por suspeita de envolvimento em suposto esquema de fraude de cartão de vacinação. Eu digo que é uma aberração isso, tá? Porque ficou muito bem demonstrado que não teve nada a ver com Bolsonaro essa questão de cartão. O ex-assessor de Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica, permanecer em Brasília e comparecer toda semana à justiça. Também está proibido de manter contato com os demais investigados. Na decisão de Moraes, considerou a alegada necessidade de cuidados especiais em relação aos filhos do ex-PM. Coisa, né? Nesse caso aqui foi isso, né? A preocupação com os filhos. Mas o real motivo que eu acredito da prisão do Max. Max era um dos mais próximos auxiliares de Bolsonaro, com quem mantinha relação desde a época de deputado federal. Ele integrou o Batalhão de Operações Especiais BOP do Rio. Antes de ser preso, o ex-assessor teve suas contas e redes sociais suspensas após ataques ao STF. A grande coincidência, ou não, é que somente depois do Mauro Cid anunciar que vai fazer a delação premiada, e essa delação tem que ser nos termos que o Ministério Público Federal e o STF quer, Mauro Cid vai fazer a delação. Enfim, a gente sabe muito bem a que fim se propõe. Se você não assistiu o último editorial, eu recomendo você assistir, que eu falei dessa questão do Mauro Cid. Tá? Vamos pular para outra pauta agora, vamos falar da decisão do Toffoli, essa matéria do Estadão. Ives Gandra, grande jurista, decisão de Toffoli servirá para punir Moro e Deltan pela Lava Jato. Enfim, a grande questão é que essa decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, ela tem um intuito: limpar a imagem do Lula e de todos aqueles corruptos que foram envolvidos na Lava Jato. Diga-se de passagem, o período em que envolveu a Lava Jato, Toffoli não era ministro do STF, e há acusações do próprio Marcelo Odebrecht que o Toffoli, que era advogado-geral da União, tinha envolvimento com o caso da Odebrecht e Lava Jato. Então, é o ministro que participou da ação e anulou essa decisão. Mas os efeitos serão muito, muito deletérios. O primeiro efeito deletério, o primeiro efeito danoso que vai acontecer com isso. O ministro deu carta branca, e aqui o Ives Gandra fala, eu já tinha mencionado antes, para punição. Moro, Deltan Dallagnol provavelmente serão presos, eles e muitos outros que participaram da Operação Lava Jato. Lembra que teve até um assessor do Tarcísio que foi perseguido e punido pelo governo Lula? Agora ele vai ser perseguido e punido também pelo judiciário, porque ele era policial federal e conduziu o Lula. Lembra disso? Pois é. Esse é o primeiro efeito deletério. Segundo efeito deletério. Acabou o combate à corrupção no Brasil. Nenhum, mas absolutamente nenhum juiz do Brasil vai ter coragem agora de mexer político. Nenhum, mas absolutamente nenhum promotor, procurador, juiz vai ter coragem de determinar a prisão de político corrupto. Seja com dinheiro na cueca, seja com malas de dinheiro em apartamento, seja com propinas das emendas secretas. Acabou. Põe a mão na consciência. Se você fosse juiz hoje, você
se deparando com um caso de corrupção, um prefeito do PT ou da turma da esquerda foi pego com malas de dinheiro, você teria coragem de correr atrás desse prefeito, pedir a prisão dele? Responde para mim com verdade. Então, acabou o combate à corrupção no Brasil. Terceiro, sabe, os bilhões foram devolvidos porque as pessoas confessaram, tinham roubado e devolveram dinheiro? Pois é, com essa decisão do Toffoli, o fato foi derrubado pela narrativa. Ou seja, mesmo com a decisão, mesmo com a confissão, mesmo com a devolução, isso é nulo. E o dinheiro que eles devolveram pode ser pleiteado de volta. O dinheiro da corrupção vai voltar para os corruptos. Mas com um detalhe a mais. Agora, com base no poder da justiça, da decisão judicial, essas pessoas poderão pleitear indenização moral sobre algo imoral. Pleitear indenização moral pela queima de imagem, pela desonra à imagem. Ao Estado, que vai ter que retornar todo esse dinheiro. E aí, eu vejo um ponto interessante. Sabe aqueles jornais que lá atrás denunciaram, falaram e criticaram? Todos poderão responder hoje indenização moral com base nessa. E presta atenção, o que pode acontecer? A imprensa pode hoje responder também, judicialmente, por todos esses impropérios. Outra decisão deletéria. O Ministério Público vai punir todos os procuradores. Esse é o Augusto Aras e essa é a matéria do Metrópolis. Após Toffoli anular as delações, Aras ataca Lava Jato e diz que é um legado maldito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou sobre decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de anular as provas da delação da empreiteira Odebrecht no caso e considerar a prisão de Lula um erro histórico. Segundo Aras, a sociedade enxerga hoje o verdadeiro legado maldito da operação da Lava Jato. O PGR também criticou o modus operandi da operação e acusou o grupo de ceifar vidas, a política e a economia e afronta a soberania nacional. E aí a fala de Aras ecoa como a possibilidade de reparação dos danos. Vai ter que bancar, você vai ter que pagar todo o dinheiro roubado de você. É como se o ladrão pulasse na sua casa, roubasse os bens da sua casa, saísse correndo, e aí alguém filmou esse ladrão correndo, mas aí a justiça considera que essa filmagem foi ilegal. O ladrão responde um processo, te devolve os bens e tem que pagar uma multa para o Estado. Aí, depois de ser declarado ilegal, você tem que devolver o bem para o ladrão e ainda pode ser condenado a ter que indenizar o cara. É o que está acontecendo no Brasil. E aí, toda a turma está deitando e rolando em cima disso. O Ricardo Capelli, o interventor do Distrito Federal, comunista, trouxe o Fidel Castro para o Brasil. Braço direito do Flávio Dino. Em breve, o Brasil pode dar mais um passo rumo à independência plena, retirando da vida pública todos aqueles que sabotaram a pátria, fazendo emergir o fascismo, destruindo empresas e milhares de empregos. A Operação Condor 2 será desmascarada. E aí ele cita aqui o Sérgio Moro. Ou seja, caça ao Sérgio Moro e a todos que tentaram um dia convocar, brigar pelo combate à corrupção, vão ser eliminados. O Randolfo Rodrigues falou que com essa nova decisão do Toffoli se escancarou a liberação dos demônios, dos monstros,
pessoas que são a própria alma do diabo. Sabe quem que costumava fazer isso? Aquela turma lá da Alemanha daquela época, lembra? E comparavam os seus opositores, aquelas pessoas que eles não gostavam, como verdadeiros demônios, animais, coisa que precisava ser extirpada. Essa é a mentalidade deles. O comunismo é assim. Política livre. Tribunal de Contas da União convoca auditores para decidir efeitos da decisão do STF, que anulou as provas da Lava Jato. Para que os auditores foram convocados? Para devolver o dinheiro para a Odebrecht, meu amigo. Então se prepara, porque todo esse dinheiro vai ser devolvido. Quem vai bancar isso é você. Você tem noção da caixa de Pandora que foi aberta no Brasil? E tem gente da mídia passando pano para isso. Por fim, uma tentativa frustrada, uma tentativa, sabe, que a gente sabe que provavelmente não vai dar em nada. A Associação de Procuradores vai recorrer dessa anulação da Lava Jato. Mas recorrer para quem? Para o próprio STF. Para o próprio STF. Qual o resultado final disso? Qual o resultado prático disso? Nada. Nenhum. Você acha que o STF vai contra a decisão do Toffoli? Quiçá fosse a possibilidade de uma decisão independente. Hoje, se tem um caso que a gente pode dizer que é uma causa perdida, é esse. Porque se cai na mão do Zanin, o Zanin foi o advogado da Lava Jato. Você acha que ele vai dar decisão favorável? Cai na mão do Mendonça ou do Nunes Marques, são cartas apagadas, são minoria. Enfim, muito isso aqui possa ser revisto. Né? Vamos falar de um ponto aqui interessante, vamos falar de fake news, vamos falar do 7 de setembro. Olha isso aqui. Eles podem espalhar as fake news que eles quiserem, né? Cerca de 50 mil pessoas foram ao desfile de 7 de setembro, diz governo. Segundo a estimativa do Exército Brasileiro, o público que compareceu ao 7 de setembro deste ano foi maior que os 30 mil esperado. Coisa, não foi o que as imagens mostraram. Mas não sou eu que estou questionando, tá? Então, aqui eu acredito. Acredito em tudo que a imprensa fala. Eu acredito em tudo que esse governo fala. Literalmente, não tem como eu duvidar. Eu não posso duvidar. Posso mesmo. Mas eu posso comparar. Desfile de 7 de setembro em Brasília tem clima tranquilo e sem protesto. Bom, revista Exame. Só que tem um detalhe aqui. A entrada foi restrita a 30 mil pessoas. Quem não conseguiu acessar o local acompanhou o desfile por telões. Opa! Se tem 50 mil, mas o acesso foi restrito a 30 mil, tem alguma informação equivocada aqui. Algum dos dois aqui está equivocado. Eu não vou nem falar que é fake news. Vamos falar que é um equívoco, né? Eles podem se equivocar. Eles nunca erram, só se enganam, né? Eles nunca mentem, só dizem contrário à verdade. É bem assim. Por fim, mas não menos importante, ainda sobre o 7 de setembro, brasileiro precisa ser estudado pela NASA, viu? Esse protesto aqui foi interessante, eu queria o seu comentário sobre isso. 7 de setembro, bolsonaristas distribuem melancia em protesto contra as Forças Armadas. Olha só isso, matéria do Estado de Minas. Bolsonaristas que protestavam contra o presidente Lula na frente do Palácio da Liberdade em Belo Horizonte também externaram seu descontentamento com as Forças Armadas. Os organizadores distribuíram melancias a centenas de pessoas que se aglomeraram no movimento. Verde por fora, vermelho por dentro, gritaram os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. A fruta é usada como termo pejorativo, pois o verde da casca seria associado ao patriotismo e o vermelho a uma referência ao comunismo. A cor rubra também serve como ligação ao Partido dos Trabalhadores. Certo? O perigo aqui é mandar prender essa turma porque está se manifestando contra o Estado Democrático de Direito, né? Hoje o perigo é isso.
Na democracia relativa que a gente vive, talvez quem se manifesta fazendo doação de melancia podem dizer, inclusive, que são terroristas que estavam tentando matar as pessoas empanzinadas de comer melancia. Então, são pessoas extremamente violentas, agressivas, porque estavam oferecendo melancia para os outros sem saber a procedência dessa melancia. E quem financiou isso? Não é? Então, assim, quando a gente começa a perceber tudo isso que está acontecendo no Brasil, a gente trata com ironia, mas não é de ser irônico. Ficar preocupado mesmo. A gente está numa situação, num estado calamitoso que, assim, não dá para entender que tudo isso que está acontecendo permanece normal, porque não é normal, tá? Não está coerente, certo? É isso, pessoal. Ó, o vídeo já estendeu um pouco. O outro conteúdo aqui eu vou deixar para o próximo editorial e a gente continua trazendo aqui as principais informações do dia aqui para vocês, tá? Obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Pessoal, talvez a partir da semana que vem a gente vai começar a fazer lives no nosso Instagram, tá? Aí a gente vai ter o horário, provavelmente às 6 horas ou às 7 horas da noite, ou às 8 horas da noite, a gente vai começar a preparar as lives no Instagram. Então, quem quiser seguir a gente no Instagram, tá o link aí, tá? Seja muito bem-vindo. Bom, grande abraço, fica com Deus e até lá.